Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto cheio de clichês e ideias pré-concebidas: o calvinismo. A ideia aqui é ir além do que todo mundo acha que sabe para a gente descobrir a história de verdade. Fala a verdade, quando se ouve calvinismo, o que pinta na cabeça? Para muita gente, a imagem é bem clara, né? Um sistema meio rígido, talvez até um pouco para baixo, focado numa única coisa e criado por um cara só. Mas será que essa imagem bate com a história? Pois é, essa é a caricatura clássica. A ideia de que o calvinismo é uma invenção do João Calvino lá em Genebra, que a grande contribuição dele, talvez a única, foi a doutrina da predestinação e que, para facilitar, tudo isso cabe direitinho na sigla TULIP. Ok, vamos começar a desvendar isso. A verdade é que a tradição que a gente chama de reformada é muito, mas muito mais rica e cheia de nuances do que esses mitos deixam parecer. E olha, quando a gente desmonta essas ideias, o que aparece é uma história fascinante de debate, de colaboração e de evolução. Bom, vamos começar pelo primeiro mito. Essa história de que a tradição reformada foi obra de um homem só, numa cidade só. E assim, não dá para negar a fama de Genebra. Era gigante. Figuras como John Knox olhavam para lá e viam um modelo a ser seguido. E claro, declarações como essa ajudaram a criar essa imagem de que Genebra e, por tabela, o Calvino eram o centro do universo. Só que focar só em Genebra é como olhar para uma única árvore e ignorar a floresta inteira, sabe? A reforma foi um movimento internacional de verdade. E essa floresta era enorme, com vários centros de influência borbulhando ao mesmo tempo. Zurique, com Zwingli, foi uma das pioneiras. Estrasburgo, com Martin Bucer, foi mentora do próprio Calvino. Cidades como Emden, Basileia, Berna, todas elas eram centros vibrantes de pensamento, cada uma com seus líderes, suas particularidades. Genebra era importante? Com certeza, mas sozinha? De jeito nenhum. E o mais surpreendente é que essa imagem do Calvino como o chefão de tudo é, na verdade, uma construção bem mais recente. Depois que ele morreu, a influência direta dele foi diminuindo por quase 200 anos. Foi só lá no século XIX, com um verdadeiro renascimento, impulsionado por novas publicações em inglês, que ele foi parar nesse pedestal. A fama póstuma dele acabou sendo muito maior do que a que ele teve em vida. Agora vamos para o segundo mito, aquele que talvez seja o mais famoso. A ideia de que sempre existiu uma única visão super rígida sobre a predestinação. Mas antes, vamos só alinhar os ponteiros. O que é predestinação, afinal? Em essência, é a doutrina que diz que o plano de Deus para salvar um grupo de pessoas é certo, é seguro e que isso é garantido pelo propósito soberano dele. Então, o ponto crucial aqui é: Calvino não tirou essa ideia da cartola. Ele estava, na verdade, dialogando com séculos de teologia, desde Agostinho até outros reformadores como Lutero e Zwingli. Essa doutrina já estava na mesa muito antes dele. E o mais interessante é que nem entre os seus contemporâneos, seus aliados mais próximos, havia um consenso fechado. Pelo contrário, era um verdadeiro espectro de visões. O Bullinger, lá de Zurich, era bem mais cuidadoso. O Vermigli preferia nem falar em condenação ativa, mas em ser deixado de lado. Já os Antios defendiam uma visão bem mais rigorosa, a tal da predestinação dupla. E essa diferença fica super clara quando a gente compara as duas. A predestinação simples foca no decreto de Deus para salvar. Já a dupla inclui também um decreto ativo para condenar. Isso só mostra que no coração do movimento rolava um debate intenso, com nuances importantes, bem longe daquela imagem de um bloco de pensamento único. E, finalmente, vamos para o mito mais pop de todos, a sigla TULIP, que muita gente apresenta como se fosse o resumo oficial e antigo do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. É a primeira coisa que muita gente aprende sobre o assunto, né? A gente tende a pensar que essa sigla nasceu lá no Sínodo de Dort, no comecinho do século XVII, para rebater o arminianismo. Mas a história não é bem essa. E a história real é de cair o queixo. O Sínodo de Dort, de 1619, de fato formalizou os 5 pontos, mas não usou sigla nenhuma. Durante todo o século XIX, grandes teólogos calvinistas defenderam esses pontos sem nunca, jamais, mencionar o TULIP. Sabe quando a sigla apareceu impressa pela primeira vez? Só em 1913. Ela é uma invenção do século XX, não uma fórmula da época da Reforma. E essa citação do R.L. Dabney é muito reveladora. Ele disse que até o rótulo, os 5 pontos do calvinismo, era meio impreciso, que ele só usava porque já tinha virado costume. Isso mostra como a gente está longe da ideia de que TULIP é um resumo sagrado e antigo.
Certo. Então, por que se dar ao trabalho de desmascarar esses mitos? O que a gente ganha ao entender essa história mais complexa e cheia de idas e vindas? Resumindo, falar em tradição reformada é mais justo, porque reconhece o trabalho de um monte de gente, em vários lugares, e entender que existia debate interno nos lembra que essas ideias não nasceram prontas e fechadas, e saber que Tulip é uma ferramenta moderna ajuda a gente a não tratar uma simplificação como se fosse a história toda. No fim das contas, isso é importante porque nos ensina algo muito valioso sobre as ideias em si. As tradições de pensamento são como rios, não estátuas. Elas se movem, criam braços, evoluem. As simplificações podem até dar uma sensação de que a gente entendeu tudo, mas na verdade elas nos roubam a riqueza da complexidade real. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a história do calvinismo foi tão simplificada, fica a pergunta: em que outras áreas da nossa vida, seja na política, na ciência, em outras filosofias, será que rótulos e siglas não estão limitando o nosso entendimento? Fica aí o convite para a gente sempre tentar olhar além das simplificações.